alunos, olá alunos, sejam mais uma vez bem-vindos ao Se Liga na Educação. Eu sou a Débora, professora de Química, e hoje nós vamos dar então início a um novo tema. Nós trabalhamos ao longo desses ciclos, todas as funções orgânicas e agora, várias funções orgânicas, desculpa, e agora nós vamos trabalhar um tema diferente, que será isomeria, ok? Bom, para o objetivo dessa aula, eu quero que vocês entendam a definição de isomeria e, com isso, consigam entender melhor as classificações da isomeria plana ou constitucional, tá bom? Então, eu coloquei aqui que nós precisamos diferenciar isomeria espacial e plana e nós vamos fazer isso através das nossas classificações. Nós vamos trabalhar, então, com a semana 3 do PET volume 4. Bom, para dar início, para podermos entender esse conceito, eu vou ler com vocês uma situação. Eu quero que vocês, alunos, se imaginem nela, ok? Então, numa aula experimental, a professora resolveu fazer um experimento com a turma. Ela separou os estudantes em grupos e entregou o roteiro da prática. Manuelzinho foi escolhido do seu grupo para buscar os reagentes para o experimento. No roteiro, pedia o uso de um solvente, porém, ao ir na bancada dos reagentes, Manuelzinho esqueceu o nome do solvente, mas recordou da fórmula molecular que estava no roteiro, C4H10O. Na bancada, havia 2 frascos. Em ambos os rótulos estavam a mesma fórmula molecular, porém, nomes diferentes. Como que isso é possível? Bom, exatamente isso, gente. Nomes sempre vão estar relacionados com a estrutura molecular do composto. Então, o nome diferente indica substâncias diferentes, logo, propriedades diferentes. Mas então, eu tenho 2 substâncias diferentes e que têm a mesma quantidade de carbono, de hidrogênio e de oxigênio. É essa exatamente a definição de isomeria. Então, a definição de isomeria é 2 ou mais compostos diferentes que apresentam a mesma fórmula molecular. Então, observe que na situação em que eu comentei anteriormente, na situação que eu narrei para vocês, nós tínhamos 2 substâncias diferentes, com nomes diferentes, porém com a mesma quantidade de elementos. Isso indica que essas substâncias eram isômeros. Então, vamos voltar lá no caso. Então, nós tínhamos 2 substâncias com C4H10O. Então, um deles se tratava do butan-1-ol, que é um álcool. Esse álcool ele tem ponto de ebulição mais ou menos 118 graus Celsius e tem uma densidade de 0,81 gramas por centímetro cúbico. O outro solvente na bancada se tratava do etoxetano, é um éter. Ou seja, esse éter é uma outra substância. Observe, por exemplo, o ponto de ebulição do éter, ele é 35 graus Celsius, enquanto que o álcool é 118. O éter, ele tem a densidade de 0,71 gramas por centímetro cúbico, enquanto que o álcool tinha 0,81 gramas por centímetro cúbico. Observe que nomes diferentes, substâncias diferentes, propriedades específicas diferentes. Logo, são outras substâncias. Vamos olhar a estrutura dos dois? Então, pela estrutura, vocês vão perceber que se trata, então, o primeiro de um álcool, onde eu tenho o OH ligado à cadeia. E no outro, eu tenho um heteroátomo, ou seja, um átomo diferente de carbono e hidrogênio entre carbonos. Então, eu tenho aqui um álcool e aqui um éter. Os dois são isômeros. Apesar de por serem funções diferentes, substâncias diferentes, mas terem a mesma quantidade de elementos, ok? Bom, vamos avaliar aqui essa tabela que eu trouxe. Por quê? Nessa tabela, vocês vão ter uma ideia de quantos isômeros são possíveis só dentro da função de alcanos, ok? Então, quando eu tenho um C4H10, a probabilidade, a quantidade de isômeros possíveis são 2.
Se eu tenho um C5H12, eu tenho 3 possíveis isômeros. Observe que eu aumentei ali a quantidade da cadeia, né? A quantidade de carbonos. Se eu passar agora para C10H22, eu tenho 75 possíveis isômeros. No C20H42, eu tenho mais de 300 mil isômeros possíveis. E no caso do C40H82, eu tenho mais de 62 trilhões de possibilidades de isômero. Observe que são muitos isômeros, ou seja, uma mesma quantidade de carbono pode me mostrar ter uma quantidade muito grande de estruturas. Logo, o que a gente conclui com isso? Que apenas com a fórmula molecular eu não consigo definir qual é a minha substância. Eu preciso identificar a estrutura ou o nome de acordo com a IUPAC para poder identificar as minhas substâncias, ok? Apenas com a fórmula molecular, como o Manuelzinho tentou fazer, não tem como você diferenciar uma substância da outra. Bom, agora eu vou mostrar para vocês aqui no flip chart algumas substâncias para exemplificar aquilo que não é isômero. Por quê? Eu preciso treinar o seu olhar para quando você tentar fazer os exercícios ou for fazer algum tipo de concurso, você consiga identificar o que é um isômero e o que não é um isômero. Então, eu vou pedir para vocês acompanharem comigo as estruturas que eu vou colocar aqui, que não são isômeros. Sempre eu vou colocar em pares, ok? Então, vamos lá? Então, primeiro aqui, H3, CH2, CH2, CH3. Agora, observe essa outra estrutura que eu vou desenhar aqui embaixo. Bom, essas eu já falei para vocês que não são isômeros, certo? Por que não são isômeros? Observe que aqui eu tenho 2CH3 e 2CH2, ok? Numa estrutura linear. A única coisa que diferencia essa estrutura dessa é aonde eu desenhei o meu CH3, correto? Aqui ele está linearmente, aqui ele está para baixo, porém ele continua ligado no mesmo CH2 que o de cima, e eu tenho exatamente as mesmas quantidades, CH3, CH3, CH2, CH2. Então, logo, essas estruturas são iguais. Então, cuidado quando for fazer os exemplos e os exercícios, para você não comparar substâncias que, na verdade, não são isômeros. Simplesmente estão desenhados, ou seja, representados de formas diferentes. Ok? Vou colocar uma outra situação aqui. Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho uma cadeia linear, CH3, CH, CH3, e tenho uma ramificação no segundo carbono. Agora, olha essa outra estrutura aqui. Observe que eu tenho exatamente a mesma estrutura. Eu tenho uma ramificação aqui no segundo carbono e aqui eu tenho uma ramificação no segundo carbono. O que diferenciou um do outro foi simplesmente o fato de eu ter desenhado um para cima e o outro para baixo. Mas eles continuam sendo a mesma estrutura, ok? Não há diferença de um para o outro. Vamos agora para o terceiro caso. Então, agora eu vou trabalhar com o anel aromático. Ok, um CH3 aqui. Então, aqui eu também já afirmo para vocês que se trata da mesma estrutura. Uai, Débora, mas então como que eu vou saber? Aqui está o OH para cima, para baixo, como que eu vou fazer isso? Observe que eu vou usar o CH3 como referência. Se eu cortar aqui, fazer uma linha no CH3, vocês vão observar que ele corta o anel no meio, certo?
O OH, ele está na posição orto. Ou seja, aqui é a minha referência, essa posição e essa é orto, essa daqui é meta e essa é para. Vou colocar as siglas aqui só para vocês lembrarem. Então, orto, meta e para. Então, olha só, se essa é minha referência, que cortou aqui meu anel no meio, eu tenho o OH em qual posição aqui? Exatamente na posição logo em seguida, ou seja, essa é a posição orto, essa daqui passa a ser a meta e essa daqui passa a ser a para. Então, a única coisa que eu fiz, olha aqui para esse pincel, é como se eu tivesse pegado simplesmente e feito isso daqui, ó, virado ali de cabeça para baixo, ok? Então, é a mesma estrutura, ok? E por último, o último exemplo que eu quero dar para vocês, que eu quero fornecer é esse aqui, ó. Então, vamos lá. Então, também se trata exatamente da mesma estrutura. Eles não são isômeros, são iguais. Por quê? Porque eu tenho um OH ligado a um CH2. Aqui eu tenho um OH ligado a um CH2. Observe a sequência. Daqui tem CH2, CH2, CH3. Daqui, CH2, CH2, CH3. Então, a estrutura é exatamente a mesma. Então, o que foi que eu fiz? Eu simplesmente peguei, é como se eu tivesse pegado esse pincel e virado ele. Então, eu simplesmente desenhei a estrutura assim, é como se eu tivesse pegado ela e virado para você. Tivesse feito ela ao contrário. Então, também se trata da mesma estrutura. Bom, diante dessas informações, vocês agora já têm um olhar um pouco mais específico para vocês entenderem aquilo que não é isômero. Agora vamos voltar ao que é um isômero. Quais são os isômeros? Então vamos lá. Então a classificação dos isômeros, das isomerias, são duas. Nós temos o isômero constitucional ou plano e temos os isômeros espacial ou estereoisomeria ou estereoisômeros, tá? Então qual é a diferença dos dois? Na plana, eu consigo diferenciar uma substância da outra usando uma fórmula plana, ou seja, usando representações planas. Mas, Débora, o que seria uma representação plana? É justamente a representação que você desenha no seu caderno, que está impresso no seu PET, que eu coloco aqui nos meus slides. Então, isso são representações planas, ok? Quando eu preciso diferenciar uma substância da outra, eu preciso usar recursos tridimensionais ou desenhos dentro, né, dos eixos, dos nossos eixos X, Y e Z. Então, eu estou falando de isomeria espacial. Hoje, na aula de hoje, nós vamos tratar apenas da plana ou constitucional, ok? E com isso, nós vamos trabalhar cada uma das subclassificações que tem dentro desta categoria de isomeria, ok? Então, olha só, dentro da isomeria constitucional ou plana, nós temos a isomeria de função, a isomeria de cadeia, isomeria de posição, isomeria de compensação ou metameria e tautomeria, ok? Vamos falar agora sobre a isomeria de função. O que seria uma isomeria de função? A definição é: a principal diferença está no fato dos isômeros pertencerem a grupos funcionais diferentes. Então, eu tenho substâncias com grupos funcionais diferentes, mas que têm a mesma quantidade de elementos, ou seja, que têm a mesma fórmula molecular. Então, aqui eu trouxe o exemplo. Observe que aqui eu tenho o propanal e o propanona. Eu tenho no primeiro, na parte de cima, um aldeído e embaixo eu tenho uma cetona. Eles têm a mesma quantidade. Se vocês contarem aqui, eles vão ter 3 carbonos e 6 hidrogênios e 1 oxigênio. Exatamente a mesma quantidade. Então, eles são funções diferentes. Bom,
Isomeria de cadeia. Então, a definição é: a classe funcional é a mesma. Então, diferente da isomeria de função, agora a função não altera. O que vai alterar é justamente a cadeia carbônica, ok? Então, diferente do outro, as funções serão as mesmas, porém a cadeia carbônica será diferente. Então, observe aqui. Eu tenho um ciclopropano e tenho um propeno. Então, eu tenho a mesma quantidade de carbonos e a mesma quantidade de hidrogênios. Porém, o ciclopropano é uma cadeia carbônica cíclica, fechada, e ela é saturada, apenas ligações simples. Enquanto que o propeno é uma cadeia aberta e é insaturada por conta da dupla ligação. E os dois são hidrocarbonetos, ou seja, a função é a mesma, porém as cadeias são diferentes. Isomeria de posição. A diferença nesse caso está na posição de um grupo, OH, CH3 ou outro, ou de uma insaturação. Então, eu trouxe aqui 3 exemplos para vocês. Então, o primeiro, eu tenho aqui 2-metilpentano. E no outro eu tenho um 3-metilpentano. Observe que o CH3 está ligado no segundo carbono, na primeira molécula, e no outro o CH3 está ligado no terceiro carbono. Débora, mas só a mudança da ramificação vai alterar a substância? É outra substância? Sim, de novo, nomes diferentes, substâncias diferentes, propriedades diferentes, ok? Agora vamos olhar o segundo caso. Bom, aqui eu tenho uma função, o OH, ligado no primeiro carbono, enquanto que no outro ele está ligado no segundo carbono. De novo, é uma isomeria de posição. Houve a alteração da posição da minha hidroxila. E nesse último caso, eu tenho 2 moléculas onde a mudança está na insaturação. Então, observe que na primeira molécula à esquerda eu tenho uma insaturação começando do primeiro carbono, enquanto que do lado eu tenho a insaturação começando do segundo carbono. Logo, são substâncias diferentes também. Então, isomeria de compensação, alguns autores dizem que é uma peculiaridade da outra função. Então, as funções são iguais, a cadeia é igual, o que vai variar é justamente a posição de um heteroátomo, ou seja, esse átomo que vai se diferenciar tem que estar entre carbonos. Observe que aqui eu tenho um éter que alterou a posição onde está o oxigênio, ok? E a tautomeria, gente, eu quero que vocês sigam aqui comigo primeiro no flipchart antes de ler a definição, tá? Eu quero mostrar para vocês uma situação que acontece com o enol. Então, vamos lá. O que é um enol? O enol é quando eu tenho uma dupla ligação entre carbono, certo? E um OH aqui ligado. O oxigênio, por ele ser muito eletronegativo, ele é capaz de puxar os elétrons da dupla ligação que está próximo a ele e levar para o oxigênio. E esse hidrogênio, ele é expulso daqui da hidroxila para que esse oxigênio não fique instável. Observe que aqui eu tenho um enol. E esse processo que eu citei para vocês, ele é espontâneo. Ele, sempre que você tiver um enol na sua substância, ele vai existir. E olha o que ele se transforma. Ele se transforma num CH3, CH, dupla O. Ou seja, de um enol, ele se transforma em um aldeído. Então, a tautomeria é justamente isso. Vamos ler a definição? Tautomerias são isômeros que coexistem em equilíbrio químico. À primeira vista, são isômeros de função, porém, ocorre o fato curioso entre eles. Um grupo consegue se converter no outro grupo funcional. E aí nós temos 2 situações específicas. E todas as 2 situações sempre vai envolver o enol. Mas, Débora, quando eu vou saber que é isomeria de função ou isomeria tautomeria? Bom,
na isomeria de função, você tem diversas funções ali. E na tautomeria, você vai sempre desconfiar quando você tiver um enol. Por quê? Como eu disse, nós temos duas situações. Nós temos o equilíbrio aldo-enóico, ou seja, quando eu tenho o enol se transformando no aldeído. E eu tenho o equilíbrio ceto-enólico, que é quando eu tenho um enol se transformando em uma cetona. Bom, com isso, gente, eu finalizo então o conteúdo da terceira semana. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se ficou alguma dúvida, principalmente com relação à tautomeria, não deixe de mandar as suas dúvidas aqui nos nossos canais de atendimento para sanar a sua dúvida no nosso momento do ao vivo, no Tira Dúvidas, ok? No mais, um grande abraço e até mais!